Olá, boa noite, graça e paz, o Senhor te abençoe. Vamos orar e depois vamos meditar na palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, nesse dia abençoado, porque o Senhor foi conosco, porque o Senhor, ó Deus, abriu portas para nós, para que a gente pudesse, Senhor, ter uma vida saudável, alegre, ter uma vida em paz. Isso é dádiva do Senhor. Pai, eu quero rogar nesta hora, Senhor, por aquele que me ouve nesta hora, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê a ele todo o entendimento. Aquilo, Pai, que ele não foi capaz, aquilo que nós não fomos capazes de entender ontem, queremos entender hoje. Aquilo, Senhor, que a nossa fé não alcançou ontem, Pai, faça crescer para que alcancemos hoje. Dá-nos o entendimento do Senhor, dá-nos a vida do Senhor. E agora que vamos meditar na Tua Palavra, rogo a Ti que o Senhor fale com cada um de nós, nos dando, Senhor, o pleno entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer. Sim, fala conosco, é como lhe peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Prezados, a palavra que nós vamos meditar hoje, ela tem como título o recomeço. E eu gostaria de usar como base para esta palavra, que está aqui em Gênesis, no capítulo 24, a partir do verso 4, diz assim: Mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: Cuidado, não leves meu filho de volta para lá. Prezados, recomeço. O recomeço é uma palavra que ela traz a ideia, ela enseja algo muito bonito, algo muito bom, algo necessário, mas ela traz também em si algo muito ruim, algo que não deveria ter acontecido, algo que nem deve se repetir. E a parte boa do recomeço, da ideia do recomeço, é terminar, acabar aquilo que começou um dia. A gente, quando olha para uma casa em construção, essa construção para e fica aquele mausoléu ali, né? Que troço feio, faltando pedaço, que troço horroroso. Mas quando alguém olha para essa casa e diz assim: eu vou concluir essa obra, eu vou terminar, e vai até o fim com ela e coloca as janelas, né, as portas, dá uma pintura bacana ali, que coisa bacana, né? Que coisa maravilhosa. Recomeços de relacionamento, talvez aí um relacionamento que se partiu entre irmãos, entre parentes, né? Relacionamento que se partiu aí entre marido e mulher, e alguém assim já não tem mais contato. Que coisa bonita é o recomeço, né? Quando ali é um acordo entre eles, ali um entendimento, né? E eles voltam a comungar, voltam a se respeitar, não é mesmo? Volta ali a convivência. Isso é muito bonito, isso é muito bom. O casamento que se reconstrói, que se recomeça, nossa, isso é muito bonito. Ao ministerial, do ponto de vista ministerial, alguém que estava no ministério, mas que deixou, por aquele motivo, mas que passado um tempo ele reflete, que puxa vida, vamos recomeçar, né? Isso é muito bom. Essa ideia é bonita. Este é o conteúdo bonito do recomeço, tão necessário, tão bom. Mas a parte feia que o recomeço traz, a parte que né, que não deveria ter, que nunca deveria acontecer, é exatamente a ideia que traz, é o fato que traz, que se há um recomeço, significa que algo que deveria ter continuado, parou. E quantas coisas na nossa vida, na nossa existência, que não deveriam ter parado, param. E nós estamos falando de recomeço, mas nessas interrupções pode ser que nem há mais como voltar, não é mesmo?
Muitas coisas acontecem na nossa vida que não tem como retomar. Não tem como retomar mais. Porque o recomeço ficou difícil. Às vezes passou-se tanto tempo, ou aqueles sentimentos, né, que deterioraram o relacionamento, eles recrudesceram tanto, enrijeceram tanto, tornaram tão pedernidos, que não tem como recomeçar. E muitas coisas são assim, né? Quantas pessoas iniciam aí, né, uma determinada atividade, uma obra, indo tão bem, mas acontece, né, que ali ele adoece, enfraquece e fica ali parado, estacionado. E vem os filhos, né? E nem tem mais vontade de dar continuidade àquilo, talvez aquilo não faça nem sentido para eles, então larga aquilo ali para lá e não quer mais saber daquilo. Acontece muito, talvez não tenha dinheiro, né, para dar continuidade, tem que vender. Então, o recomeço, ele é maravilhoso, ele é muito bem-vindo, mas o mais honroso, digamos assim, aquilo que é mais precioso, é nós não interrompermos aquilo que nós fazemos. Não devemos interromper os estudos, né? Não devemos interromper o casamento, nós não devemos interromper a nossa vida laboral. Quantas vezes abandona o emprego? Estava indo tão bem, aqui para lá, né? Quantas pessoas que paralisam a sua vida laboral porque de alguma forma estão desanimados ali, durante 6 meses eu tenho o seguro-desemprego, né? Vou curtir aí, e quando volta, quantos que quando voltam encontram uma realidade muito pior do que aquela que deixou? A dificuldade talvez de arrumar outro emprego, outro trabalho mesmo. Então, por vários motivos, não é por qualquer coisa, por qualquer motivo que deve se interromper uma obra. E é claro que a nossa palavra, a nossa conversa aqui é uma conversa teológica, diz respeito à vida com Deus. E esta, então, definitivamente, que nós não podemos parar, não podemos deixar a nossa comunhão com o Senhor, nossa vida espiritual de lado, né? Lá no ministério, começa tão bem, eu era adolescente, né? Eu fui criado em lar evangélico, então, desde criança que ouço a palavra do Senhor, mas chega um momento da minha vida que eu tive que, né, ter a minha própria caminhada com o Senhor. Já passei ali do estágio, né, de aprendiz, digamos assim, né, de ouvinte, e vão para a prática. E eu me lembro muito bem que na minha adolescência, assim, quantas interrupções aconteceram na minha vida. Às vezes estava indo tão bem, estava progredindo, estava gostando, assim, estava indo, mas de repente, né, as luzes do mundo, eu sempre fui muito curioso, queria conhecer o mundo, etc., e achava isso assim, um barato, né? E tal, e interrompia, e experimentei algumas coisas, né, que todo mundo fazia, e a minha vida espiritual, então, ficava interrompida. Aí, passado algum tempo, voltava, e são caminhos muitas vezes perigosos. Eu, na minha adolescência, eu passei por um perigo muito grande na minha vida. Eu poderia não ter voltado, poderia não ter dado conta não é mesmo? Então, mas graças a Deus, né, o Senhor ali me resgatou de onde eu estava. E durante a minha juventude também, né, não precisava, assim, ter sido, passado tantos momentos de frieza espiritual, não precisava, deveria ter dado continuidade, né, aquela minha vida ali com o Senhor, né, de crescer, de conhecer mais. Mas enfim, chegamos aqui, cheguei até onde eu estou, e como o Senhor tem me falado, né, dos perigos de se interromper uma vida espiritual. E é claro que os valores, o entendimento vai mudando, né? Antes eu não tinha essa capacidade de avaliação, né, de dar valor à vida espiritual como tenho hoje. Então, Senhor, em nome de Jesus, livra-me do mal, né? Cometer as tolices dessa vida com de vaidades, né? Relegar a vida espiritual para segundo plano e interromper
interromperam o ministério, o ministério de louvor. Nossa, é tão bom estar na casa de Deus, ele adorando. Já pensou? Deixar isso para lá, deixar, abandonar? Qual motivo? Esse texto que nós lemos aqui, ele vai tratar disso. Aqui está falando de Isaac, né? Isaac já estava na idade madura, e Isaac precisava, né, se casar e tudo mais, e dar continuidade ali a caminhada de Abraão, que Abraão recebeu uma promessa de peregrinação, de conquistar a terra. Então essa caminhada ela não poderia ser interrompida. Então Abraão já orientado, né, querendo que Isaac, né, se casasse com qualquer mulher, que viesse até a dissuadi-lo, a vir a enfraquecê-lo, vinha desanimá-lo quanto à caminhada, a peregrinação, que ele também tinha que continuar. Então Abraão manda o seu servo ir lá na casa dos parentes dele, os parentes da mãe, da esposa dele. Então, vai lá, e era parente dele também, né, que eles eram os irmãos por parte de pai. E me diz: olha, vai lá e tem uma jovem lá, uma esposa para o meu filho, para ele poder dar continuidade aqui à nossa vida, mesmo alcançar aqui a promessa. Então o Eleazar, né, que era o servo ali de Abraão, falou assim: tudo bem, eu vou, claro, mas e se a mulher não quiser vir comigo, o que eu vou fazer? Eu vou levar Isaac lá para a terra onde o Senhor veio, que era um dos caldeus, né? Abraão fala assim: de jeito nenhum, faço não. Se ela não quiser vir, socorro de Deus, a providência de Deus virá de uma outra forma, mas para lá você não leve meu filho. E por quê? Não leve meu filho para lá, para quê? Para que a nossa caminhada aqui tenha continuidade e seja finalizada. Abraão pensou: olha, o Senhor me capacitou, né, poder aqui, me deu uma promessa, me capacitou a caminhar nessa fé, então nós temos que concluir. Agora, se Isaac é meu filho, que vai dar continuidade aqui, se ele volta para a minha terra, vai paralisar a promessa, talvez ele nem receba. Não. Isaac lá, voltando para a minha terra, envolvido com as coisas ali, Isaac não vai sair de lá para peregrinar para a terra onde ele não conhece, né? Porque quem recebeu a palavra fui eu. E ele está recebendo a palavra através da minha vida. Deus talvez, acho que Deus vai aparecer para ele lá e falar: como apareceu para mim. Abraão deve ter pensado: não, é daqui para frente. Então o que nós temos que pensar na nossa vida não é a possibilidade do recomeço negativo. O que nós temos que pensar na nossa vida, colocar como certo no nosso coração, é não parar, é dar continuidade na nossa caminhada, para que alcancemos a conclusão da promessa, né? Para que a promessa se cumpra. E que promessas é essa que Deus tem na nossa vida? Primeiríssimo lugar, é claro, que é a promessa da salvação, né? Que a gente não vai ficar aqui para semente. Um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. E nós temos que nos encontrar com o Senhor Jesus no caminho que vai nos fazer alcançarmos a vida eterna, aquilo que Ele nos prometeu. A promessa de Deus é essa: você estará comigo eternamente, aquilo que preparei para você. Agora, se eu interrompo essa caminhada, eu posso ter a chance do recomeço. Isso é fato, não é não? Então nós vamos continuar para concluir essa nossa caminhada, que é uma caminhada para a eternidade. Em segundo lugar, querido, nós não podemos interromper a nossa caminhada com o Senhor, porque nos tem prometido paz e alegria. Se a gente interrompe a nossa vida espiritual, acabou a paz e acabou a alegria, igual a Israel. Não foi assim? O Senhor os tirou do Egito, fez a eles promessa: quando vocês estiverem comigo aqui, guardando os meus mandamentos e na comunhão comigo aqui, pode ficar tranquilo. Inimigos para vocês não serão problemas. A aridez da terra não será problema. Toda e qualquer dificuldade que essa região possa causar, possa promover, você não será problema nenhum, porque eu vou à frente de vocês, eu vou abençoar vocês, farei vocês grandes, como foi no reino de Davi, de Salomão.
né, andar direitinho, tá comigo aqui, descansa. Não, deixa o pau quebrar comigo aqui. E comigo o papo é diferente. Não? Mas o que Israel fez? Abandonou o Senhor. E o que aconteceu? Exilados por 2 vezes. Jerusalém destruída por 2 vezes. A vida deles viraram um inferno, foram espalhados por meio das nações. Olha aí, interromperam a caminhada, interromperam o laço de lealdade, fidelidade, a caminhada com o Senhor parou. Aí, meu filho, para recomeçar, né? Como nação, recomeçaram. E o que está acontecendo lá? É bomba na cabeça deles lá todo dia. Essa falta de paz, todo dia. Israel mais quer é paz. Mesmo sendo um Estado reconhecido, mas não para. Não para. As guerras, os perigos não cessam. Longe do Senhor. Agora o recomeço, né? O começo de Moisés vai ter que recomeçar em Jesus Cristo. Aí, a dificuldade aí. Olha a dificuldade aí. Mesmo. Então, a vida sacerdotal de Israel paralisou. Quem quer saber de judaísmo? Israel foi chamado para falar da vida de Deus, da doutrina de Deus, da palavra de Deus. Israel tem condição de fazer isso? Nenhuma. Eles têm uma religião sectarista, uma religião que ninguém gosta, divisionista. Então, a gente percebe que a interrupção prejudica demais. A interrupção de uma obra prejudica. A interrupção de um casamento prejudica. A interrupção de um relacionamento prejudica. A interrupção de qualquer coisa, daquilo que é bom, né? Estamos falando daquilo que é bom. Aquilo que é mal tem que ser interrompido mesmo, né? Para nunca mais voltar. Aliás, tem que ser interrompido e ser extinto. Mas aquilo que é bom, o que é nobre, o que é honroso, não, isso tem que ter continuidade aí. Nós não podemos parar. Ir em frente. Então a palavra que o Senhor nos dá é essa, de irmos em frente. Então Abraão, né, morreu, mas deixou Isaac aí para continuar a caminhada. Isaac morreu e Jacó assume a caminhada. Jacó falece. E Jacó, quando faleceu, já estava pronta ali a base da nação. Não é mesmo? Então Israel continua, né? Ali manda Moisés e etc, essa história que todos nós conhecemos. Mas enquanto houve ali o respeito, o interesse em continuar a caminhada se concluiu. Mas quando parou, né, complicou. Então, querido, a gente quando começa algo que é bom, os estudos, o relacionamento, né, a gente quando começa direito, e é certo, minha caminhada, aquilo foi dado por Deus, nós não devemos parar. Não devemos parar por desânimo, não devemos parar por questões da vida. E uma outra questão é que muitas vezes, querida, a obra que nós estamos fazendo, ela é interrompida pela falta. Um dia vai chegar que nós não vamos ter mais condições, né, de estarmos na caminhada. Talvez quando o Senhor, né, ensejar que a nossa parte já foi concluída, né, a nossa obra vai parar. É isso é fato. A gente quando fica velhinho, né, já não tem mais condições. Meu pai, aqui minha mãe também já é idosa, eles não têm mais condição de fazer o que eles faziam. Né? Meu pai, eu sempre, quando entendi a vida do meu pai, sempre foi ali na igreja, trabalhando na obra de Deus. É isso aí. E ministerialmente, as bases do meu ministério, eu aprendi com ele. Né? O desejo de estar pregando, de estar falando, de estar visitando, de estar fazendo, isso eu tenho dele. Os princípios, né? Os valores, esses valores aí eu tenho dele, com certeza que sim. Não é mesmo? Mas ele chegou um tempo que já não tinha mais jeito, não tinha mais condição, não tinha saúde física, não tinha mais saúde mental para fazer. Minha mãe também é a mesma coisa, né? Já na idade. Minha mãe trabalhava na igreja, é tão dedicada, mas não teve mais condições. Hoje já não dá mais, ela tem dificuldade até de entrar no carro. Qualquer saidinha que dá aqui é uma movimentação, né, de um exército, porque são as dificuldades. E eu também vou ser assim um dia, vou ser assim. Eu chegar na minha fase de velhice, né, e tudo mais, e Deus me dê muitos anos de vida,
esteja certo. Um dia eu não vou ter mais condição de cantar como eu canto, de pregar como eu prego, de fazer o que faço. Não tem mais jeito. Então, é importante que quando as atividades forem se paralisando na nossa vida, que seja no momento tão certo como ela começou. Tão certo. Começamos bem, fazemos bem, mas quando for para encerrar, é porque já não tem mais condições de ir adiante. Ou seja, encerrou o ciclo, porque ali ela concluiu a nossa parte nela. Mas agora, a gente tendo saúde, tendo disposição, tendo garra para fazer, vai largar o negócio para lá, desistir, queridos, mas depois recomeçar de novo para fazer aquilo que fazia antes, nossa, é difícil demais. Já não temos mais o mesmo gás, né? Já não temos mais a mesma vontade, já não temos mais a mesma sensibilidade. E relacionamento é assim, né, querido? Pode até recomeçar um relacionamento, tudo bem. Mas quantos dizem, não é a mesma coisa? Eu tinha amigos aqui no Brasil, né, há 25, 30 anos atrás, tinha amigos aqui, amigos lá da igreja e tudo mais. Aí eles foram, a gente era muito amigo mesmo. E aí eles foram para os Estados Unidos. E aí a gente se desligou, né? Naquele tempo, há 30 anos atrás, a dificuldade de comunicação era grande demais. Que hoje, né, tá tranquilo, se faz uma chamada de vídeo aí, fica sabendo de tudo, de qualquer coisa na hora. Mas há mais de 30 anos atrás não era assim não, hein? Muito difícil, a ligação era caríssima, né? E a gente se desligou. E algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de revê-los. Querido, não era mais a mesma coisa. Não era mais. Eles tinham a vida deles lá e o jeito deles agora de viver, né? E eu aqui, né? Com a minha vidinha aqui, né? Do mesmo jeito que eu sempre fui, né? Mas nós já não éramos mais as mesmas pessoas. É isso? Então, já não tivemos mais condições de recomeçar. Foi bom, foi legal. Interrompeu, acabou. Então nós muitas vezes, né, queridos, a gente por motivos aí da vida, as coisas se encerram, mas talvez o recomeço não seja possível. E se for possível, talvez temos que entender que encontraremos muitas dificuldades para ser como era antes, porque a vida mudou, as coisas mudaram. Então, a palavra de hoje é: não pare na sua obra, não pare a sua vida com Deus, não pare aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honroso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Fica firme, vamos à nossa caminhada com o Senhor aí, glorificando o nome do Senhor Jesus e concluindo aquela obra que Ele nos chamou para realizar. É isso? Reconsideremos então a nossa caminhada. Vamos pedir a Deus força, vigor, fé, a graça de Deus para diante dele, diante dos homens, diante desta vida, concluímos com o Senhor a nossa caminhada. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite, Senhor, por essa palavra tão boa. Obrigado, Senhor, é isso mesmo. Dá-nos graça, Pai, de concluirmos a nossa caminhada com o Senhor. Que em momento algum da nossa vida, Senhor, a gente se distrai com coisas desta vida, Pai, que são passageiras e que não tem compromisso conosco, não tem compromisso apenas com o momento, Deus, mas o Senhor que nos valoriza tanto, que vê em nós, ó Pai, gente de valor, porque o Senhor colocou valor em nós. Faz assim agora, Pai, nos faz concluir a nossa caminhada, em momento algum da nossa vida venhamos a desistir daquilo que o Senhor nos deu para cumprir, para fazer, para realizar. É como lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Ao contrário, Pai, de desistirmos, nós estamos te pedindo a força, Senhor, para a gente fazer melhor. Sim, para honra e para a glória do Teu nome, como lhe peço, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Tá valendo? Um abração para você, Deus te abençoe. Tchau.